texto que será de Hebreus, capítulo 5, continuando a nossa exposição do livro de Hebreus, no verso 13, onde paramos no último domingo. Mas antes disso, quero orar com os irmãos, pedindo a direção do Senhor para a leitura da sua palavra. Senhor Deus, a tua palavra, Pai, ela é fonte de vida para nós. Por isso queremos pedir que o Senhor fale os nossos corações através dela. Conhecemos, ó Pai, as nossas limitações, ó Pai. Não precisamos ser lembrados por ninguém mais para percebermos que temos dificuldades em ouvir a tua palavra, dificuldades, ó Senhor Deus, em expor a sua palavra, Pai. Limitações, ó Senhor Deus. Nós contamos, ó Pai, com a direção do teu Espírito Santo que ilumina as nossas mentes para trazer a tua palavra com fidelidade, que ilumina as nossas mentes para receber essa palavra, ouvi-la, como a Escritura diz, ouvir no sentido de entender e guardar no coração e viver por meio dela. Por isso queremos te pedir, ó Senhor Deus, que o teu Espírito Santo acompanhe a pregação dessa palavra, Pai, fazendo com que essa palavra possa trazer frutos, ó Pai, à vida de cada um de nós aqui. Porque é por isso que estamos aqui, para ouvir a sua voz. Estamos num culto, Senhor Deus, em que ele se expressa de forma dialogal, onde o Senhor fala, somos convocados à adoração e nós respondemos adorando o Senhor, somos chamados ao arrependimento e aí confessamos o nosso pecado. O Senhor confirma em nós a certeza do perdão dos nossos pecados, e aí nos deparamos com a tua palavra que o Senhor fala ao nosso coração e nós respondemos ao ouvir e ao aceitar e viver a partir daquilo que temos ouvido na tua palavra. E agora é o momento em que o Senhor vai falar aos nossos corações. Fala aos nossos corações a partir de qualquer tipo de orgulho que possa ouvir, tanto daquele que fala, quanto daqueles que ouvem. Que teu Espírito possa falar claramente, Pai, que a tua palavra possa ser guardada no nosso coração. É isso que desejamos. Saímos daqui edificados. Mais um tijolo nessa construção, nessa casa que está sendo formada em nós, que é Cristo Jesus. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Nós paramos em Hebreus capítulo 5, verso 13, mas eu vou iniciar a leitura até do verso 11, fazer uma rápida, um rápido resumo, lembrando dos versos anteriores, e aí adentrar para o final do texto, que é a partir do verso 13. Diz assim a palavra do Senhor. A esse respeito tem muitas coisas a dizer, difícil de explicar, por quando vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois com efeito, quando deviam ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus, assim vos tornastes como necessidade de leite, não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é experiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Nós vimos na exposição anterior que o escritor de Hebreus ele interrompe o seu discurso sobre o sacerdócio de Cristo, que vai voltar lá no capítulo 7, para fazer uma admoestação, uma exortação à igreja. Ou seja, eles deveriam ser ouvintes, leitores mais diligentes para o estudo da palavra de Deus. Provavelmente o escritor de Hebreus queria comunicar mais verdades, mas se sentia impedido disso por causa do comportamento, ou seja, da situação em que eles se encontravam. Quando ele diz assim, a esse respeito tem muitas coisas a dizer e de explicar, porquanto vos tendes tornados tardios em ouvir. E nós vamos perceber que as coisas que eram difíceis se tornaram difíceis pela estrutura aqui, do texto, porque eles se tornaram tardios em ouvir.
por que isso? Porque eles não tinham desenvolvido na fé. Ali no verso 12, ele diz assim: pois com efeito, quando deveis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornaste como necessidade de leite e não de alimento sólido. Ou seja, ele estava dizendo assim: olha, vocês andaram até um certo ponto meio, mas agora vocês pararam. Vocês deveriam, com o tempo que vocês têm de igreja, de crente, de conversão, vocês deveriam ser mestres, vocês deveriam já estar ensinando outras pessoas, mas a situação de vocês não é essa. Vocês não estão assim, vocês se tornaram entorpecidos. Porque o normal, como nós vamos perceber, até aqui no próprio texto, é crescer no entendimento, progredir na santificação, conforme o texto do apóstolo Paulo, lá em capítulo 4, verso 11, Efésios 4, 11 e 16, dizendo que foi concedido apóstolos, mestres na igreja, para que os crentes cresçam, para que os crentes sejam aperfeiçoados no desempenho do serviço a Deus, para a edificação do corpo, para não serem como meninos. Mas não era isso que estava acontecendo ali na igreja. E aí ele mostra o absurdo daquela igreja, ou seja, eles deveriam estar progredindo na fé, mas estavam na infância da fé, apesar do tempo decorrido. Ele diz que eles deveriam ser mestres. Ou seja, não é que todos, como nós vimos, aqui mestre não tem o mesmo aspecto, o mesmo caráter, provavelmente não deve ser nem a mesma palavra, creio eu, mas não tive a preocupação de ver no original, mas com certeza aqui, sem olhar o original, é isso que está querendo dizer. Não são aquelas pessoas que ocupam a função de ensino na igreja, mas a ideia aqui é de que uns aos outros estão se edificando, ou seja, o crente está ensinando outro crente. Eles deveriam estar numa situação de estarem ensinando aquelas pessoas mais fracas, os recém-convertidos, mas não era a situação que eles estavam vivendo. Eles estavam na infância da fé, quando deveriam estar na maturidade. A infância da fé é perigosa, porque a infância da fé faz com que a gente peque mais facilmente. O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, ele vai falar sobre isso. Ele vai dizer que aqueles crentes ali em Coríntios mostravam a infância da fé. Por quê? Porque eles ficavam brigando entre si, querendo saber quem estava mais acima do outro, ciúmes, contendas, determinados comportamentos infantis para a fé cristã mostravam que eles não tinham progredido, mostravam que eles estavam na infância da fé. E o perigo de permanecer na infância da fé é a apostasia. É isso que nós vamos ver no capítulo 6. Por isso que ele vai falar sobre a apostasia no capítulo 6. E ele está dizendo aqui para esses homens que eles não entendiam as profundidades das verdades bíblicas, porque eles não se exercitavam em coisas práticas da vida cristã para crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E aí a necessidade de serem ensinados novamente, vou dizer assim, a necessidade dos princípios elementares. Nós vimos que a ideia de princípios elementares, ali são as letras iniciais, as letras do alfabeto, como os elementos da fala, ou seja, os princípios básicos. Nós somos lembrados aqui no texto de Hebreus, tá? Que o nosso crescimento também tem como alvo os nossos irmãos. Porque o próprio texto diz que vocês deveriam ser mestres, não é somente para nós, mas também para suprir, ensinar, encorajar, exortar os nossos irmãos. Como diz no capítulo 3, verso 13. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo em que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Ele fala isso depois de ter dito: tende cuidado, irmão, jamais aconteça ver
em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. E como essas coisas seriam minadas na igreja? Pela exortação mútua. Ou seja, eles deveriam estar numa situação em que eram capazes de exortar mutuamente, ensinar os outros mais fracos. E aí o próprio texto diz que, por causa dessa situação, eles se tornam necessitados de leite e não de alimento sólido. Nós temos aqui uma severa exortação, semelhante ali à do apóstolo Paulo em 1 Coríntios, a qual nós citamos anteriormente. E determinados comportamentos nossos mostram que nós estamos na infância da fé, que somos meninos da fé. Era o que acontecia ali, queridos. O comportamento daqueles irmãos, a dificuldade de eles entenderem o que o escritor de Hebreus estava dizendo, demonstrava, apontava para a falta de crescimento na fé cristã. Na semana passada eu afirmei que sempre que os filhos de Deus que estão há mais tempo no caminho da fé têm necessidade de receber uma instrução mais apropriada para aquelas pessoas que são recém-convertidas, ou seja, como ele está dizendo aqui, os tornaste como necessitados de leite e não de alimento sólido. Isso se configura numa situação ameaçadora para a vida espiritual daquele indivíduo e da igreja. Porque a permanência na fé, na infância da fé, gera pecado. Era o que estava acontecendo aqui, a exortação do escritor de Hebreus. Entender que crescimento envolve alimento sólido. E se não for assim, eles nunca avançarão de uma dieta de leite. É por isso que no verso 13, ele diz assim, agora dando continuidade a essa exposição, ele diz assim, ora a todo aquele que se alimenta de leite, é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Eu gostaria de ler aqui a citação de um comentarista, Fritz Laubach, do Novo Testamento, ao comentar esse verso. Ele reproduzir literalmente o que ele diz. Diz assim, no presente contexto, não se analisa detalhadamente em que consiste o alimento sólido. Contudo, é evidente que leite e criança são correspondentes entre si. Caracterizam a condição do cristão não amadurecido, que ainda vive em grande dependência de pessoas, que está aberto e propenso a qualquer opinião doutrinária, e assim também para qualquer corrente não espiritual na proclamação da palavra de Deus, em contraposição a eles, encontra-se perfeitos, ou seja, maduros. Não se trata de fiéis que tenham alcançado a condição de não terem pecado. Eu já expliquei aqui que o texto, que a palavra perfeito na Escritura, quando está se referindo ao crente, ela dá a ideia de maturidade. Não se trata de fiéis que tenham alcançado a condição de não terem pecado. São antes pessoas que amadureceram uma vida com Deus. Fiel e obediente, cuja experiência de fé lhes permite diferenciar claramente entre a vontade de Deus e a opinião equivocada de homens. Quando se faz a comparação aqui com a infância, o autor está dizendo que quando crianças, eles não sabem discernir o que é certo do que é errado. Os seus destinatários aqui não estavam familiarizados com o ensino acerca da equidade, é isso que ele está querendo dizer. Uma criança não está acostumada a tomar decisões sobre a conduta correta. Ela precisa ser ensinada diariamente por alguém.
Por isso que eles deveriam crescer. Eles deveriam estar em condições de andar sozinhos. De, ao ouvirem a palavra de Deus, assimilarem aquela palavra. Não terem dificuldade, não estarem com os ouvidos entorpecidos. Por quê? Porque eram exercitados na fé em Cristo Jesus. E nós vamos ver como esse exercício se dá. Eu posso até adiantar. Se utilizando os meios de graça. Pregação da palavra. O ensino ordenado da palavra de Deus. Através de homens comprometidos com a palavra do Senhor. É assim que Deus estabeleceu. Mestres na igreja. Mas não só isso. O seu próprio desenvolvimento pessoal e individual. A leitura da palavra. A oração. O exercício da fé. Na obediência à palavra de Deus. Nas situações difíceis e que nos chamam a pecar. Esses exercícios. Esses instrumentos. Esses meios de graça. Nos fazem crescer na palavra de Deus. Lá em 1 Coríntios capítulo 14, verso 20, a palavra de Deus diz assim: irmãos, não sejais meninos no juízo, na malícia sem ser de criança. Quanto ao juízo, sede homens amadurecidos. Nós somos chamados para crescer no Evangelho da graça de Deus. Como eu falei anteriormente, esse é um crescimento natural. Não precisamos fazer muita força para isso. Na realidade, a força que fazemos é para não crescer. Por que eu digo isso? Porque esse crescimento espiritual é semelhante ao crescimento físico. Você faz força para crescer? Qual foi a força que você fez? A sua inteligência, as suas capacidades cognitivas, elas naturalmente não se desenvolvem? É lógico que existem elementos que a gente usa no dia a dia, que a gente nem sabe. Quando a gente vai no médico, a gente sabe. A gente nem sabe que são esses elementos que fazem com que esse crescimento seja natural. A alimentação, a disciplina, dormir num determinado horário, acordar num determinado horário, o estudo, as responsabilidades, as tarefas que nós vamos dando aos nossos filhos, que eles vão crescendo. Mas isso nós fazemos natural. É isso que faz com que eles cresçam física e mentalmente sadios. Um ambiente familiar, e aí, falando no nosso contexto, onde a palavra de Deus é ensinada, onde você tem uma família que é voltada para o Senhor, onde existem os papéis bem definidos, o levar os nossos filhos ao médico, os remédios que às vezes que nós precisamos tomar para evitar ou para curar algumas doenças. Essas coisas fazem com que o nosso crescimento se torne algo quase que natural, como é. Nós utilizamos dela e não percebemos. Na vida espiritual é a mesma coisa. A permanência, a continuidade, a presença constante nos cultos ao Senhor, porque a palavra de Deus diz que o culto ali, como no Salmo 133, é como um orvalho que cai. Ali dispensa o Senhor a sua bênção. De forma especial, o Senhor ministra aos nossos corações através do culto ordenado, através de seus ministros, através da direção governamental da igreja, instruindo, exortando, louvando, aconselhando os presbíteros, os pastores, os diáconos, os irmãos que deveriam ser mestres. É dessa forma que o crescimento parece que se torna natural. E aí você chega num estágio da vida cristã e você olha para, poxa, como é que era infantil, naquela época e tal, e hoje estou amadurecido, e percebe que a sua vida devocional contribuiu para isso. O estudo da palavra de Deus, ouvir as pessoas mais velhas, conselho de irmãos mais velhos, a orientação pastoral, seja diretamente do pastor e presbíteros da igreja, seja indiretamente por irmãos que estão pastoreando a nossa vida, o discipulado entre os crentes, todas essas coisas são instrumentos para fazer
com que o nosso crescimento se desenvolva. O interesse pela leitura da palavra, o prescrutar a leitura da palavra, o ouvir bons livros, como nós vimos hoje de manhã, ao falarmos dos prazeres e das coisas que nós podemos desfrutar na juventude, lembrando o nosso Criador. Essas coisas nos fazem crescer e amadurecer. Mas quando nós abrimos mão dessas coisas, esses meios de graça, desses instrumentos que o Senhor colocou ordinários para que o crescimento, nosso crescimento, no conhecimento da graça ao Senhor Jesus, realmente, nós vamos ficar, vamos dizer assim, deficientes. É isso que vai falar em Efésios capítulo 4, verso 14. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens que pela astúcia conduzem ao erro. A infância da fé nos faz acreditar e ir atrás de todo e qualquer erro, sem qualquer discernimento. É tão interessante isso, porque às vezes nós confundimos maturidade na fé com conhecimento. A nossa sociedade hoje tem uma característica muito interessante. É a sociedade da informação. As pessoas têm muita informação, mas não sabem trabalhar o conhecimento. Tem informação, mas não sabe trabalhar o conhecimento. Uma vez eu estava conversando com alguns amigos, fazendo a diferenciação de uma universidade pública por uma universidade particular. Eu não quero aqui fazer nenhum juízo de valor, mas pela perspectiva das universidades públicas, que temos poucas universidades particulares, mas temos, que tem essa perspectiva, a perspectiva da pesquisa. A ênfase é na pesquisa, não é na informação, pura e simplesmente. Não é transmitir conhecimento ao aluno, porque ele vai ser um profissional. É saber com que ele faça, ele saiba trabalhar com conhecimento. Porque no decorrer da sua vida ele vai lidar com determinadas coisas coisas novas que surgem no meio acadêmico, no meio daquela área em que ele se formou. E ele precisa aprender, os fundamentos que ele precisa ter, é que daqui a 10 anos, a formação que eu tive vai me dar condições de trabalhar com algo novo e inusitado. Eu estava falando para minha esposa que quando eu saí da Universidade Federal, terminei a minha faculdade em letras, eu disse para ela assim: eu estou hoje capacitado de fazer uma gramática, mas eu não conheço toda a gramática. Mas eu tenho condições de fazer uma gramática hoje. Aí você pensa assim: como é que é isso? Você não conhece toda a gramática? Porque eu não tinha tempo para isso. Conhecer todas as áreas, até hoje não conheço, do conhecimento da língua portuguesa. Mas como é que você tem condições de fazer uma gramática que você não conhece? Porque a faculdade me deu os fundamentos, as ferramentas, para eu trabalhar com aquilo que é novo, quando surge. Com aquilo que eu tenho hoje. Quando eu terminei a faculdade de latim, a área de latim, eu falei: agora eu estou capacitado a aprender latim. A minha esposa disse: você estudou 4 anos latim, agora que você vai ter condições de aprender latim? É verdade. E é mais ou menos isso que está acontecendo aqui. A infância da fé, ela deve nos proporcionar capacidade de prosseguirmos. E é isso que acontece na vida cristã. Nós vamos prosseguir. Existem instrumentos e meios que o Senhor coloca na vida da sua igreja, os meios ordinários, que constantemente, ou seja, meios de graça, melhor dizendo, que constantemente estão à nossa disposição, que nos vão dar condições de avançar. Eu sempre falo aqui para a igreja, às vezes a gente vê um novo ensino surgindo, uma nova doutrina surgindo, nós nunca escutamos sobre isso. E
aí, quando nós vemos algumas autoridades falando, a gente percebe que isso aí está furado. Mas por quê? Eu não sei explicar. Porque eu tive um fundamento. Eu posso nem saber explicar. Mas isso aqui, ó, é o contrário que fala lá, os princípios básicos da fé. É isso que o conhecimento, a permanência, ou melhor dizendo, o conhecimento da palavra de Deus, o estudo, a utilização dos meios de graça, a bênção ali de participar de um culto onde a palavra de Deus está sendo trazida e o Senhor está trabalhando nos nossos corações, o Espírito Santo está acrescentando conhecimento em cima de conhecimento, e essa é a promessa dele: eu vos farei lembrar de tudo que vos falei. É isso que o Espírito Santo vai fazer, e é isso que ele faz quando nós somos exercitados na palavra de Deus. Mas como que o Espírito Santo vai fazer me lembrar de algo que eu desconheço? Não é assim que funciona. Eu preciso me exercitar, eu preciso ler a palavra de Deus, eu preciso orar, pedir entendimento, eu preciso ouvir bons sermões, ler bons livros, eu preciso exercitar a minha paciência, exercitar o meu controle nesse mundo, lutar contra o diabo, contra as setas inflamadas. E a única coisa que vai dar condições para isso é o conhecimento da palavra de Deus. A leitura, a meditação na palavra, o contato com os irmãos da igreja, culto, meio de graça, sacramento sendo ministrado. Essas coisas naturalmente vão fazer o que os remédios, o que a comida, o que a disciplina faz na nossa vida. Nos dá um crescimento sadio. E por que isso? Porque ao permanecer na infância da fé, nós ficamos à mercê de todo e qualquer erro, sem qualquer discernimento, para que não sejamos como meninos agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo vento de doutrina. Ele diz assim: todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Calvino vai dizer que o que está em foco aqui, palavra da justiça, é a plenitude do conhecimento que nos conduz à perfeição. Ou seja, aquilo que o pai está falando para o filho: filho meu, guarda as minhas palavras, atenta para a minha instrução. Eles vão ser diadema. E ele começa a instruir o filho ali em Provérbios. É essa palavra da justiça. E é essa função que o apóstolo Paulo atribui ao Evangelho. Lá em Colossenses capítulo 1, verso 28, ele diz assim: os quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós. A esperança da glória, a qual nos anunciamos, advertindo a todo homem, ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Deus. Ou seja, é a palavra pregada, é a palavra ensinada, sendo trazida por aqueles que foram escolhidos por Deus para dirigir a igreja, para instruir a igreja. Mas não só isso, é você também. A partir disso, João Calvino vai dizer que todo aquele que se deixa dominar por sua ignorância priva-se de todo e qualquer genuíno conhecimento de Cristo. E ele vai dizer também que a doutrina do Evangelho nele não vai produzir nenhum fruto, porquanto jamais alcança o alvo. Aliás, nem mesmo se aproxima dele. É por isso que nós temos que orar antes da pregação, antes da leitura da palavra, porque nós somos travados, naturalmente travados. E essa não é uma característica somente das pessoas da igreja que não estudam a palavra. Todos nós, os discípulos, várias vezes foram advertidos pelo Senhor Jesus que eles eram lerdos para entender a palavra de Deus. Nós somos lerdos para entender a palavra de Deus. Mas como é que essa lerdeza ela vai se perdendo, como se perderam os discípulos? Ouvindo
e aplicando a palavra de Deus na sua vida, exercitando-a, mesmo quando a palavra vai contra nós, ou seja, vai contra um desejo da nossa carne. É dessa forma que nós crescemos, é dessa forma que nós nos tornamos maduros na fé em Cristo Jesus. É por isso que ele continua ao dizer, mas o alimento sólido, o leite é para criança, mas o alimento sólido é para adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas, olhem aí, para discernir não somente o bem, mas também o mal. Mais uma vez eu quero citar esse comentarista, Fritz Lauber, no comentário Esperança, e ele diz o seguinte, a capacidade do discernimento espiritual não é obtida de um dia para o outro, mas no decorrer de um processo de vida espiritual, através de incessante atividade espiritual. E aí eu quero chamar a atenção para os nossos jovens, aqueles que leem muito e gostam de... Continuem assim, mas tenham calma. Tenham calma. Porque o conhecimento acompanha a maturidade. Existem coisas que eu só comecei a entender depois de uma certa idade. A partir de depois de estudar aquilo incessantemente. Aquilo parece que não entrava na minha cabeça. Faltava maturidade. Faltava experiência. E ele continua, somente no permanente convívio com Deus, ocupando-nos regularmente com sua palavra, vivendo uma vida sincera de oração e mantendo comunhão com os fiéis, é que amadurecemos para ser pessoas de fé experimentadas e confiáveis. Somente assim é que nos tornamos aptos para o serviço. E é interessante que quando ele fala isso, ele cita dois textos. Abram aí, o primeiro de Êxodo, capítulo 18, verso 21. Ele vai dizer assim, e essa é a mesma perspectiva que nós temos ali para os presbíteros e pastores, em 1 Timóteo, capítulo 3. Procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza, põe-nos sobre eles por chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Eles demonstravam isso através das suas vidas. É por isso que lá em 1 Timóteo, o apóstolo Paulo, que sejam experimentados. Experimentados são aqueles que demonstram pela caminhada de vida, pela maturidade, que a palavra presbítero significa ancião, que aplicam essas coisas na sua vida. São homens capazes. Não é? Homens perfeitos no sentido de não errarem, mas são homens maduros. Quando Deus quer amaldiçoar a sua igreja, quando Deus quer pesar a mão sobre uma nação, olha o que ele faz. Isaías, esse é capítulo 3. Eu fico muito emocionado quando eu pego o livro de Isaías e vejo as imagens, que é um livro de poesia, poético também, é uma poesia, se eu não me engano, narrativa, né? Não é uma prosa, pura e simplesmente. Aí diz assim, porque eis que o Senhor dos Exércitos, tira de Jerusalém e de Judá, o sustento e o apoio, todo o sustento de pão e todo o sustento de água. Essa é uma linguagem metafórica. Ele não está dizendo que está tirando a comida. Né? Mas olha o que ele está dizendo. Quem é o sustento de pão e o sustento de água? O valente, o guerreiro e o juiz, o profeta, o adivinho, o ancião, o capitão de 50, o respeitável, o conselheiro, o hábil, entre os artífices e o encantador, perito. Quando Deus quer amaldiçoar uma igreja, quando Deus quer amaldiçoar, trazer juízo sobre uma nação, ele coloca crianças à frente do seu povo. Homens que não são experimentados.
inexperientes na fé cristã, ou que não apresentam as qualidades de uma maturidade cristã. Dar-lhe-ei meninos por príncipes, e crianças governarão sobre eles. Por isso eles dizem, vocês precisam de alimento sólido, vocês precisam ser adultos na fé. E nós vamos perceber aqui que, ao falar sobre discernir entre o bem e o mal, aos quais nós temos a necessidade de discernir constantemente, vai sempre se referir simultaneamente à doutrina e à vida. E aqui não está em jogo, somente conceitos éticos, mas também a capacidade e a séria responsabilidade de diferenciar entre doutrina benéfica e nociva. Ele vai denominar de adultos aqueles que são plenamente desenvolvidos, pessoas maduras, aquelas que estão sempre tomando decisões sobre condutas éticas em oposição às crianças que não estão acostumadas a isso. Então, na liderança de uma igreja, você vai ter, por exemplo, pessoas que não conhecem a teologia como um todo, como eu, que sou um estudioso, não conheço tudo na teologia. Mas por mais que não conheçamos tudo na teologia ou tudo na Escritura, o fundamento para dizer que nós somos maduros tem que estar presente. Porque quando chegar alguma coisa nova, até mesmo que nós desconhecemos, nós vamos avaliar aquela coisa nova por aquilo que nós já temos. E vamos ser capazes de dizer, isso é nocivo, isso é errado. Por quê? Porque somos experimentados no fundamento e estamos crescendo. Não só nós, liderança. Mas percebam que ele chama isso, que esse comportamento deve ser de toda a igreja. De toda a igreja. É dessa forma que ele deseja que os cristãos ali sejam. Que pela prática constante eles formam o hábito de discernir o bem do mal. Esse é o benefício do exercício da sã doutrina, do estudo da palavra de Deus, da pregação como meio de graça. Pois ele diz, pela prática, tem suas faculdades exercitadas. Que prática é essa que caracteriza os que são maduros na fé? Nós já falamos. Prática em ouvir e aprender, no ensino e na pregação da sã doutrina. Como vemos lá em Efésios capítulo 4. Abram aí Efésios capítulo 4, verso 11 e 14. Esse ensino é dado por quem? Para aqueles que o Senhor deu como dons à igreja. Aqueles que governam a igreja. Aqueles que dirigem a igreja. Aqueles que conduzem a igreja. A igreja precisa ser ensinada a ouvir a palavra de Deus e a rejeitar aquilo que é falso, aquilo que é errado. Sem ter frequentado um banco teológico. Por quê? Porque o maior banco teológico, o maior seminário é aqui na igreja. Nós não estamos formando acadêmicos, nós estamos formando crentes. Mas os crentes precisam conhecer a palavra de Deus. E é isso que nós fazemos. Nós dirigimos a igreja como presbítero, debaixo dessa orientação. Nós pregamos a palavra de Deus debaixo dessa orientação. Por quê? Para que vocês se tornem fortes. Para que vocês cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Olha o que a palavra de Deus diz. Ele mesmo concedeu um para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo. E qual é o objetivo? Até que cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura, da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Ou seja, esses homens são colocados na igreja, para instruir a igreja, fazer com que a igreja se torne isso aqui. Mestres, para que ensinem outros. Para que tenham conhecimento da verdade, e não sejam meninos, ouvindo determinadas novidades, deixando levar. Esse é o propósito
propósito de Deus dar dons à igreja. E parece que a nossa sociedade despreza aqueles que são mais experientes, aqueles que estão em determinada função. Eles estão ali porque foram colocados por Deus. Nós sabemos muito bem a realidade que nós vivemos. Muitos homens que não têm um compromisso em ensinar o povo de Deus. Eles foram chamados para isso, de governar o povo de Deus, fundamentado na palavra de Deus. Nós vemos isso. E vemos, infelizmente, muito, mas também nós temos um grande número de homens que são pastores, e aí eu estou dizendo governo e instrução da igreja. Como ele diz, darei pastores segundo o meu coração. Homens preocupados com o governo da igreja, com a condução da igreja, em dar condições aos crentes andarem pelas suas próprias pernas, para não serem como livros. Abram Atos capítulo 8. Eu estava lendo esse Atos, estudando o capítulo 8, eu não vou conseguir e nem é o propósito aqui. Desnudar tudo que está acontecendo aqui. Mas esse texto aqui é fantástico. É fabuloso. É Filipe e Eunuco. E a palavra de Deus diz assim, verso 20, vou ler do verso 26. O anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo, desponte, vai para o lado sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Esta se acha deserta. Ele se levantou e foi. Quando Filipe vai, da forma como ele é chamado, ele sabia que Deus ia operar alguma coisa especial ali naquele momento. Eis que o etíope, no alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta, e assentando no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe, aproxima-te desse carro e acompanha-me. Correndo, Filipe ouviu ler o profeta Isaías e perguntou, compreendes o que vens lendo? É interessante que essa expressão aqui, essa estrutura, compreendes o que vem lendo, é o nome de um livro de hermenêutica, de Gordon Fee e Stuart, dois autores. Eles pegaram esse trecho para ser o título do seu livro, porque esse livro de hermenêutica ensina como abordar o texto bíblico corretamente. Aí ele respondeu, como poderia entender se não há quem me explicar? E convidou o Filipe a subir e a sentar-se junto dele. A nossa leitura aqui é uma leitura simples, mas nós não conseguimos, assim, apenas por essa leitura, perceber o que está por trás aqui. O que está por trás aqui é fabuloso, e eu poderia até fugir um pouco do tema aqui da pregação, mas a igreja ali estava se desenvolvendo. Filipe tinha pregado aos samaritanos. Os judeus estavam percebendo que o evangelho não era uma coisa fechada para eles, mesmo porque esse homem aqui é considerado um semiprosélito, um homem que tinha cultura, um alto oficial da rainha dos etíopes, superintendente de todo o tesouro. Ele era responsável por todas as finanças do reino. Ele vinha lendo o texto no grego, na língua grega. E Filipe, porque tinha conhecimento do grego, era grego, ele ouve e começa a falar, conversar com aquele homem e explicar na língua dele. Percebam o que isso significa. É Pentecostes que está ocorrendo aqui. É Deus falando que o Evangelho estava transpondo as barreiras de Israel. E inicialmente Samaria tinha sido alcançada, os samaritanos eram inimigos dos judeus. O Evangelho chegou a eles e agora estava chegando a um semiprosélito, a um grego, a um homem um etíope, um africano, mas um homem de cultura grega, porque a Grécia dominava aquela região ali. Apesar aqui de você ter uma influência muito grande do Egito também, mas
O mundo grego, a cultura grega era predominante ali. Ele estava lendo o livro de Isaías, uma cópia do livro de Isaías, como nós temos aqui em grego. E Pedro vai e começa a conversar com ele na língua dele, porque falava essa língua. E ali, mais uma vez, Pentecostal se manifestando. As línguas como instrumento da pregação do Evangelho, ultrapassando ali os limites de Israel. E aquele homem sedento. Na estrutura e no contexto aqui, ele escolhe um lugar mais distante para ir lendo o texto sagrado com mais tempo. Ele estava sendo carregado por uma carruagem, né? Como diz aqui, o tipo de uma carruagem. Ele estava sendo conduzido e essa carruagem andava devagar, e o caminho que ele escolhe é um caminho um pouco mais longo para ter tempo de ler, mas ele não conseguia entender o que estava dizendo. E aí ele pede a Filipe: explica o que está escrito aí. Que a Escritura diz que Filipe se senta ali naquele lugar, naquele tipo de carro, e começa a explicar aquilo que ele foi para Jerusalém, mas não conseguiu entender. Ele foi adorar em Jerusalém, porque era um semi-prosélito. E ali naquele momento, ouvi a conversão daquele homem, pela explicação que eu escrevi. Por que eu estou dizendo isso? Porque o livro de Hebreus, por mais que não esteja tocando diretamente nessa questão, mas o tema toca nessa questão, a responsabilidade e a honra que nós devemos dar àqueles que estão governando e dirigindo a igreja pela sua palavra. São eles que estão trazendo o alimento, são eles que têm a responsabilidade de lidar com a igreja. É a eles que os crentes, nas suas dificuldades, nos seus problemas, devem procurar em primeiro lugar. Não que eles não possam procurar outros, mas em primeiro lugar, porque são seus pais da fé. São esses homens que têm a responsabilidade de conduzir a igreja através da sua palavra. Essa palavra que vai gerar no coração do crente maturidade. Que eles vão começar a não mais a serem instrumento ou alvo da liderança da igreja, mas a trabalharem juntamente com a liderança da igreja, o pastoreio do rebanho de Cristo. Pastoreando ali aqueles que lhe são próximos. A sua esposa, seus filhos, aquele recém-convertido, aquele amigo, aquele irmão, aquele jovem. E é isso que ele está dizendo. Vocês deveriam ser mestres, vocês deveriam, pelo tempo, ter crescido, mas vocês não cresceram. Vocês são crianças. Por quê? Porque vocês não têm se utilizado de um alimento sólido, ou seja, vocês não têm se exercitado numa prática que leve a esse crescimento. Porque toda a vida cristã normal é caracterizada por um crescimento sadio. E todo crescimento necessita de tempo, tanto na vida espiritual quanto na vida física. E são marcas, o discernimento espiritual e a capacidade de elaborar para reflexão, para comunicar a outros de forma comprometida o fundamento da fé, são marcas de um estágio adiantado de crescimento e discernimento espiritual. Mas essas marcas não estavam presentes ali nele. Isso é que eles querem crescer, né? Eu me lembro que quando eu tinha 18 anos, até que era maduro para a minha idade, mas era maduro para a minha idade até onde eu podia ir. Mas não. Eu pensava que eu era um homem completo. Me casei com 23 anos. E você pensa que normal. Você está ali.
E aí o tempo vai passando, você vai envelhecendo, e aí você vai vendo como você era infantil para o que você é hoje. Aquela visão que eu tinha, puxa, eu era um homem maduro. Tá? Era maduro para a sua idade. Mas não era mais maduro que um homem de 30, de 40 anos. Porque não tinha vivido aquilo que ele viveu. Não tinha andado nos mesmos passos. Não tinha percorrido uma trajetória que já foi percorrida por ele. Precisa tempo. E nós precisamos nos preparar para isso. Para amadurecer na igreja. Para amadurecer na vida. E com vista da situação da igreja, nós vemos duas possibilidades muito comuns do crente. Você pode estar na menoridade, viver no estágio infantil, sendo inexperiente da palavra de Deus, e esses aí são considerados principiantes na fé, aprendizes de beabá, precisam de leite. E por outro lado nós temos os adultos na fé, cristãos com experiência espiritual de vida cristã. São esses que têm condições de conduzir a outros, que se destacam pela constância na vida da fé e com firmeza na opinião biblicamente fundamentada. Muitos jovens já vieram conversar comigo. Meus filhos já vieram conversar comigo. Eu já tive essa conversa com eles antes mesmo de eles conversarem comigo. Se vocês querem ir para o ministério, qualquer um de vocês quiserem ir para o ministério, eu não envio. Porque vocês precisam primeiro se tornar homens, crescer, ter uma família, ter filhos, e aí quando vocês estiverem maduros, quando vocês souberem o que é conduzir um lar, sustentar uma família, ter o peso da preocupação que muitos já estão tendo agora, pela crise que nós estamos vivendo, isso nos traz maturidade, de perceber, perderam seus empregos, mas tem a responsabilidade de sustentar as suas casas. São essas coisas que vão trazer maturidade para você. Então, quando vocês estiverem numa situação, numa determinada idade, que demonstrarem isso nas suas vidas, aí sim vocês vão ser analisados e podem estar em condições de abraçarem o ministério presbiteral, pastoral ou o que seja. Porque é dessa forma que a palavra de Deus está dizendo. Nós temos jovens que vão para o seminário, saem da universidade, do ensino médio e vão para o seminário. É interessante que nos Estados Unidos, ninguém pode fazer seminário teológico sem ter formação acadêmica. Isso aí já são 4 ou 5 anos. Então, no mínimo, uns 24, 25 anos que ele vai poder pleitear o ensino teológico. Por quê? Porque os pastores, os presbíteros, os oficiais da igreja são os pais. Eles precisam demonstrar essa maturidade cristã. Nem sempre você vai ter pessoas na igreja que tenham essa relação bionívoca, ou seja, maturidade na vida, maturidade na fé. Mas às vezes essas coisas estão juntas, principalmente para aqueles que já nasceram no meio cristão, convivem, tiveram uma família cristã, estão na igreja, sendo ensinados. Então eles vão crescendo, vão tendo discernimento físico, conhecimento cognitivo, e juntamente com esse conhecimento cognitivo, exercitando a palavra de Deus, o conhecimento espiritual, maturidade espiritual. Eliú
no caso, já entendi isso. Ele disse: eu vou esperar vocês falarem, vou deixar a maioridade, os mais velhos falarem. Mas eu percebi que vocês não têm esse discernimento. Por quê? Porque não é somente a maturidade, mas é o Espírito de Deus no homem. Mas ele entendia que aqueles mais velhos deveriam ser mais experientes e mais versados na fé. Por isso ele escutou primeiro. E como ele era o mais jovem dali, não que ele era um menino, mas que ele era o mais jovem entre aqueles homens, ele se calou e deixou que os anos falassem. Mas quando ele percebeu que aqueles anos não eram compatíveis, não havia uma relação biunívoca que tocasse todos os pontos desses dois elementos, ou seja, crescimento cognitivo, maturidade de vida e maturidade espiritual, aí ele entrou. Porque apesar de não ter a experiência ou a idade daqueles homens, não porque era um menino, tá? Porque os amigos de Jó ali não eram crianças, eram homens vividos, ele tinha o Espírito de Deus também. E agora ele falava por meio desse Espírito. São esses que têm condições de conduzir outros a Cristo. Se destacam pela constância na vida da fé, por firmeza, com opinião biblicamente fundamentada. E nós vamos perceber que há bons hábitos que não deveriam faltar na vida do povo de Deus. E por meio deles, nós alcançamos a capacidade genuína de discernimento espiritual. E o livro de Hebreus vai nos mostrar esses hábitos. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos. O primeiro seria ocupar-se regularmente da palavra de Deus. Hebreus capítulo 2, verso 1. Por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. O próprio capítulo 6, verso 1 diz assim, 1 e 2. Por isso, quando de parte os princípios alimentares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismo e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Ou seja, como o capítulo 2, desapegar com mais firmeza da palavra de Deus. Outro hábito que gera em nós essa maturidade, esse crescimento, demonstrar paciência na fé, exercitada de modo consciente também em situações difíceis. Hebreus capítulo 6, verso 12, é o exercício da fé. Para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Mas também manter bom relacionamento íntimo com Deus na oração. Hebreus capítulo 4, verso 16. Acheguemos-nos, portanto, confiadamente junto ao trono de graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Capítulo 10, verso 19 de Hebreus. Diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que nos consagrou, isso é, pela sua carne. Mas também cultivando o amor fraternal. Capítulo 10, verso 24, que diz assim: consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Essas coisas vão contribuir para que nós nos tornemos cristãos maduros. É aquele exemplo que eu dei do crescimento natural na vida física, que eu tenho que beber água, que eu tenho que comer, que eu tenho que ter horários, que eu tenho que me exercitar, que eu tenho que estudar, e essas coisas naturalmente vão contribuir para o meu crescimento físico, tanto físico quanto cognitivo, emocional. É a mesma coisa, fazendo essas coisas, ocupando-se da palavra de Deus, exercitando a fé na demonstração de paciência, em situações difíceis, mantendo relacionamento íntimo com Deus na oração, cultivando a comunhão com os irmãos, essas coisas vão contribuir para que nos tornemos cristãos maduros. Mas quando nós não usamos isso, nós nos tornamos deficientes. E nessa prática, serão abençoados por Deus. Em primeiro lugar, o nosso testemunho pessoal de Cristo. Hebreus capítulo 4, verso 14,
Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou no céu, conservemos firmes na nossa confissão. Dessa forma, nós seremos abençoados no nosso testemunho. Hebreus capítulo 10, verso 23. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Nós seremos abençoados por Deus na exortação fraternal recíproca, capítulo 3, verso 13 de Hebreus. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se acha hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Ou o capítulo 10, verso 25, que diz: não deixemos de congregar, como é o costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vez que o dia se aproxima. E seremos abençoados no nosso serviço prático a Deus. Hebreus, capítulo 6, verso 10. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho, do amor que evidenciaste para com o seu nome, pois servistes e ainda servir aos santos. É isso que significa que o autor de Hebreus diz, quando fala que eles deveriam, pelo tempo decorrido, ser mestres. Eles deveriam ter exercitado essas coisas e, consequentemente, serem abençoados nesses pormenores, porque eles estavam desfrutando dos meios de graça para que o povo de Deus cresça, se fortaleça em Cristo Jesus. Por quê? Porque os que estão na infância da fé, apesar do tempo decorrido, eles não exercitam essas coisas em prol do reino de Deus. E aí, queridos, cada cristão é exortado a progredir além do nível das verdades elementares da palavra de Deus. E não é só conhecer, não é só ter a informação, é ter essas coisas no coração. Eu conheço pessoas catedráticas na palavra de Deus, que não estão na igreja, nem são crentes, mas conhecem a Bíblia. Por isso que Paulo vai nos dizer, eu gostaria de terminar a nossa pregação de hoje. O Filipenses, capítulo 2. Versos 12 a 15. Assim, pois, meus amados irmãos, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Porque é Deus quem efetua em vós, tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações, nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Vocês entendem agora porque não viver de modo digno é tomar o nome de Deus em vão? Entendem agora que viver na infância da fé é tomar o nome de Deus em vão? Por quê? A palavra de Deus está nos dizendo aqui em Hebreus, aqueles irmãos não progrediam. Eles não progrediam. Não porque eles não eram inteligentes, não porque eles não tinham acesso ao conhecimento bíblico ou coisas do gênero, mas porque eles não cresciam. Eles ouviam, aquilo que eles ouviam não tinha valor algum.
Porque eles não estavam preparados para ouvir. Porque eles não estavam preparados para se alimentar de alimento sólido. Porque não exercitavam na fé ou a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Em todos esses aspectos que nós acabamos de falar. É por isso que Paulo diz: desenvolvei a vossa salvação. Precisamos desenvolver. Precisamos mostrar isso na nossa vida. Quando um crente permanece na infância da fé por muito tempo, ele não cresce. Alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Eu não estou dizendo que nós não vamos ter dificuldade. Vamos ter dificuldade em muitas áreas, em algumas áreas da nossa vida. Mas nós estamos falando de maturidade espiritual, de crescimento. É isso que Paulo está dizendo aqui. É isso que o livro de Hebreus está dizendo para nós. Para que possamos entender coisas maiores. Para que os nossos olhos possam contemplar Cristo em sua plenitude. Nós precisamos nos preparar para isso. Nós precisamos exercitar aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos. Para desenvolver a nossa vida. Por isso ele diz, colocar a parte desses princípios elementares, precisamos avançar. A igreja precisa avançar. Nós precisamos avançar. É lógico que nem todos caminham na mesma condição, na mesma velocidade. Mas todo crente, ele cresce. Calvino vai dizer que todo crente, ele avança na escada, ele não usa a expressão, mas a ideia é na escada da fé. Alguns, como dizem ele, andam 2, 3 degraus. Uns andam um só degrau. Mas o crente sempre progride. Mas nós estamos progredindo. Alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada comigo. Precisamos nos voltar para o Senhor. Pedir perdão, pedir a sua graça. Para avançar aquela área em nossa vida. Porque é isso que não é o pastor, não é o conselho da igreja que diz isso. É o Senhor a quem servimos. E Ele nos dá condições para isso. Vamos orar.